Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A Batalha da Mente. Amados, a nossa mente ela é muito importante na nossa trajetória cristã. Ela pode ser um instrumento que é um aliado nosso, ou então pode ser um instrumento para a destruição. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 6, fala que a mentalidade da carne, ela conduz o homem à destruição, à morte, mas a mentalidade do espírito nos conduz para a vida e paz. E nós precisamos entender essa questão da mente para nós sermos mais intencionais, ou seja, nós vivemos de uma forma intencional, fazendo as coisas de propósito, pensando nas coisas de propósito, nos alimentando com as coisas que nós vemos e ouvimos, ou seja, aquilo que entra na nossa mente de propósito. Sabe, não podemos viver negligenciando ou de uma forma desleixada. Precisamos entender esse funcionamento da mente na nossa caminhada cristã. Eu quero ler com os irmãos um versículo que está lá em Efésios, no capítulo 4, o versículo 17, fala assim: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Amados, aqui nós vemos o apóstolo Paulo, pegando todo o contexto aqui da carta aos Efésios, ele iniciou os 3 primeiros capítulos falando sobre as verdades de Deus para nós. A obra consumada de Cristo Jesus resultou em justificação, resultou em novo nascimento. Ele fala sobre a nova natureza que nós temos por estarmos em Cristo Jesus. Tem algumas Bíblias ali no título, tem um dos títulos que fala, na NVI, por exemplo, ali no capítulo 2 de Efésios, tem assim, a nova vida em Cristo e a nova humanidade em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vai explicando toda a nova vida que nós recebemos por causa da obra de Cristo Jesus. E aí, no capítulo 4 em diante, ele insiste, ou seja, encoraja os irmãos a colocarem essa nova vida em prática. O primeiro versículo do capítulo 4, ele fala assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, já que vocês receberam uma nova vida, vocês foram perdoados, justificados, regenerados, receberam o Espírito Santo, estão selados com o Espírito Santo da promessa. Então agora eu quero encorajar vocês a viverem, colocarem em prática essa vida que vocês receberam. E aí ele vai explicar a importância, aqui nesse capítulo 4, no início, ele vai explicar a importância, né, de todos os chamados dentro do corpo de Cristo. Vai dizer que quando cada um de nós realiza a sua função dentro do corpo de Cristo, todo o corpo é edificado. E aí no versículo 17, é esse que nós lemos, que ele diz assim: eu insisto no Senhor para que vocês deixem de viver como os gentios, ou seja, deixem de viver como os descrentes. Por quê? Porque eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, os pensamentos dos descrentes, eles não são pensamentos coerentes com a verdade, são pensamentos inúteis para o reino de Deus. Amados, isso é muito sério. Já pensou? A estrutura mental, aquilo que nós alimentamos na nossa mente, pode ser útil ou inútil no reino de Deus. Eu tenho certeza que, assim como eu, os irmãos querem ter uma vida o quê? Útil dentro do reino de Deus. E não é só útil para nós servirmos no reino de Deus, amados, mas acaba sendo muito útil para nós mesmos. Nós somos beneficiados quando nos alinhamos com a vontade de Deus, com a verdade de Deus, com o estilo de vida de Deus. Por quê? Porque o estilo de vida de Deus produz paz, produz alegria, produz descanso, produz satisfação. Quando nós vamos para esse mesmo capítulo 4 de Efésios, nos versículos 22 ao 24, está escrito assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem
que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, o Senhor deseja que nós peguemos todo o nosso estilo de vida antigo, anterior, do velho homem, tratando do descrente, daquele que ainda vive debaixo da natureza humana corrompida pelo pecado, que nós peguemos todo esse estilo de vida, que inclui pensamentos, a forma de crer, a forma de agir, pega tudo isso e abandona tudo isso. Isso é o despir-se do velho homem, ou seja, deixa de lado isso. Começa a abandonar esse estilo de vida e deixa a sua mente ser renovada e então comece a se revestir do novo homem. Ou seja, a nova humanidade que há em Cristo Jesus. Temos uma nova vida, uma nova natureza. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E precisamos o quê? Nos revestir desse novo homem, que ele foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Como que fazemos isso? Renovando a nossa mente. Ali no versículo 23, Efésios 4, 23. É passando pela renovação da mente que nós vamos desenvolver uma vida de acordo com a vida que Cristo conquistou para nós. Amados, e quando nós entendemos esse papel importante que os nossos pensamentos têm na nossa vida, ou seja, que a nossa mente tem, nós começamos ao quê? A ter mais cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos. Tem gente que diz assim, eu posso ver, eu posso ouvir qualquer coisa, porque eu sou maduro, eu consigo reter o que é bom e nada vai me afetar. Será mesmo? A Bíblia nos ensina a não colocarmos, a Bíblia diz, não coloque coisa má diante dos seus olhos. A Bíblia também nos ensina a nos alimentar com o pão da vida. Que é o pão da vida? É o próprio Cristo Jesus, o verbo que se fez carne. Então, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Esse é o nosso verdadeiro alimento. Então, quando nós começamos a encher a nossa mente com todo tipo de conteúdo, e nós temos vivido uma geração em que tem um acúmulo de conteúdos, amados. É muito conteúdo, muita coisa. E se nós começarmos a encher a nossa mente com todo tipo de conteúdo, nós não usarmos um filtro para a nossa vida, nós simplesmente, eu vou assistir isso porque eu quero, porque eu gosto, porque é legal, porque alguém me indicou, e a gente ficar assistindo, ouvindo tudo o que tem por aí, mas a mente pode até mesmo adoecer, é o que nós temos visto. Quantos e quantos cristãos enfrentando problemas que poderiam ser evitados se as pessoas não tivessem mergulhado a mente e o pensamento simplesmente num monte de conteúdo que não edifica em nada. Coisas que nós podemos evitar, amados. E depois, se alguém já está mergulhado ali num monte de conteúdo que não edifica em nada, está com a mente ansiosa, preocupada, deprimida e quer sair disso, tenha saída. A palavra de Deus nos ensina qual é a saída. É passar pelo processo da renovação da mente. E isso precisa ser um posicionamento nosso, amados, intencional, proposital. A gente precisa fazer isso não porque, eu tô com vontade de fazer. Não. A gente começa a fazer, tem gente que diz assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. Comece a ler mesmo sem entender. A palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz. Ela tem um efeito em nós. E o Espírito Santo, amados, ele habita em nós para quê? Para nos ajudar, para abrir o nosso entendimento, para nos trazer clareza do que significa as verdades de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus está o tempo inteiro conosco. Ele é o nosso ajudador. Ele tem todo o poder de fazer essa palavra ter a eficácia que ela pode ter em nós. É o Espírito Santo que faz isso. E o Espírito Santo vive em todo aquele que crê em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Amados, eu quero encorajar você hoje a compreender a importância da sua mente na sua caminhada cristã. Existe uma batalha pela mente humana. A mente humana sem Cristo já está corrompida. Olha o texto que nós lemos ali de Efésios 4:17.
Os gentios, os descrentes, eles já vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, as suas atitudes, o seu modo de viver, o seu estilo de vida, ele já é consequência do tipo de estrutura mental, do tipo de pensamento que os descrentes têm, que a Bíblia chama de inútil. Por quê? Porque não está fundamentado na verdade de Deus, está fundamentado na mentira. Quando nós lemos um pouco antes, no capítulo 2 de Efésios, nós vamos ver assim que quem vive nesse mundo aqui vive em desobediência porque está sendo alinhado, governado, alimentado pelo príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, o mundo jaz no maligno e existe uma estrutura mental que reina no mundo e é uma estrutura maligna. Ou seja, a estrutura mental que reina no mundo é o que vai definindo a forma de vida das pessoas. E nós, como cristãos, não podemos nos alinhar a isso. Precisamos encher a nossa mente com o quê? Com as verdades da palavra. Por isso que a gente precisa ser intencional e proposital, amados, na nossa caminhada cristã. Filtrando aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos. Não é tudo que a gente precisa deixar entrar na nossa mente, não. Vamos colocar o filtro. Não, isso aqui eu não quero ver, isso aqui eu não quero ouvir, isso aqui não me edifica em nada. Precisamos agir assim, amados. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela atua com poder em nós. O mundo, ele tem se enchido de informação e de conteúdo, e as pessoas dizem que as pessoas estão se enchendo demais de informação, a mente está ficando muito acelerada, então elas precisam recorrer a um estilo de vida mais saudável. Eles orientam aqueles tipos de meditação, por exemplo, as meditações orientais, em que a cabeça precisa, a tua mente precisa ficar sem pensar em nada. É uma mente que não está ali alimentando nenhum tipo de pensamento, aquela mente então está em descanso. Mas não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, amados, que nós precisamos encher a nossa mente com as verdades de Deus. Então, a meditação bíblica não é esvaziar a nossa mente. A meditação bíblica é encher a nossa mente com as verdades de Deus. Não é encher a nossa mente com qualquer conteúdo, não. É encher com a palavra de Deus. Lá em Colossenses fala, agora, pois que vocês ressuscitaram com Cristo Jesus, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Ou seja, encha a mente de vocês com as coisas do alto. Estou lá no trabalho, eu estou meditando na palavra de Deus. Eu estou tomando banho, eu estou meditando na palavra de Deus. Eu estou fazendo um serviço aqui na minha casa, eu estou meditando na palavra de Deus. Ou seja, pensando naquilo que eu li, naquilo que eu ouvi da palavra. Por isso que a gente precisa se encher com as verdades da palavra, amados. Não tem como levar uma vida, vencer a batalha da mente, se nós não nos enchermos com a verdade da palavra de Deus e levarmos uma vida de oração. Por quê? Porque quando nós estamos aflitos, quando nós estamos ansiosos, preocupados, tristes, o que nós precisamos fazer? Orar, colocar todos esses sentimentos, tudo isso, não ficar remoendo na nossa mente aquela tristeza ou remoendo aquela preocupação. Não, amados, o que nós precisamos fazer? Levar todos esses pensamentos angustiantes em oração a Deus. E a palavra fala lá em Filipenses, no capítulo 4, que quando nós levamos todas as nossas ansiedades e preocupações a Deus em oração, o Senhor mesmo guarda a nossa mente e o nosso coração em paz, com a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, nós temos duas armas poderosas para levarmos uma vida de satisfação, de alegria, de paz, que é nos enchermos com as verdades da palavra de Deus e orarmos. Não precisamos viver do jeito que o mundo vive, amados. Não precisamos viver no caos que o mundo está. Não precisamos ver e ouvir tudo que o mundo vê e ouve. Nós podemos intencionalmente, propositalmente direcionar a nossa mente para a palavra de Deus. Tem um texto lá em Provérbios, deixa eu abrir minha Bíblia aqui com os irmãos, eu não tinha
preparado esse texto aqui, mas eu me lembrei dele agora. E ele é extremamente importante nisso que nós estamos falando. Provérbios capítulo 4, eu vou ler dos versículos 20 ao 22. Olha o que está escrito falando a respeito da palavra de Deus. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Amados, veja que quando nós damos atenção à palavra de Deus, guardamos ela no fundo do nosso coração. Para guardar no fundo do coração, nós precisamos meditar nela, pensar sobre essa palavra. Ela é vida para nós e saúde para todo o nosso ser. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico ruim, uma enfermidade. Medita na palavra. Se enche da palavra de Deus, ao invés de ficar pensando no diagnóstico, pensando nos sintomas, pensando em algo ruim que pode acontecer, pensando que esse quadro pode piorar, pensando que, ai meu Deus, será que Deus não me ama? É por isso que eu estou enfrentando essa enfermidade. Não, para com isso. Intencionalmente leva os teus pensamentos para as verdades da palavra. Começa a meditar, por exemplo, ali em Efésios. Começa a ler e a meditar em Efésios e a ver tudo que você tem em Cristo Jesus. Porque Efésios, os 3 primeiros capítulos de Efésios, estão recheados dessas expressões em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Ou seja, você começa a se alimentar com as verdades de Deus para você. Em Cristo eu já sou justo, em Cristo eu já sou abençoado, em Cristo eu já recebi todas as bênçãos celestiais, em Cristo eu já estou assentado nas regiões celestiais, em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Sabe, amados, a gente precisa o quê? Nos encher com as verdades de Deus, com as verdades da palavra de Deus. Essa palavra é vida e saúde para todo o nosso ser. Amados, o inimigo, ele não está de braços cruzados em relação à nossa vida, aos filhos de Deus. Como se eles estivessem, eles já nasceram de novo, já são filhos de Deus, vou cruzar meus braços aqui, não vou fazer nada. Não, amados, o apóstolo Pedro, quando ele vai escrever, ele diz assim, que o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E como que o inimigo tem tragado muitos crentes, tem conseguido espaço na vida de muitos crentes? Através da mente, daquilo que nós alimentamos na nossa mente, através dos pensamentos, das estruturas mentais que nos levam a ter uma estrutura de crença. Quantas pessoas alimentam traumas? Traumas são formas de pensar erradas e as pessoas estão ali alimentando. E o Senhor quer o quê? Quer limpar, quer lavar, quer renovar a mente. Mas a pessoa não se rende. Não se rende para um relacionamento com a palavra, um relacionamento com Deus, um relacionamento em oração, dizendo, Senhor, limpa isso, leva isso embora. Eu não quero viver assim. Eu não quero alimentar esses pensamentos ruins, pensamentos de inveja, pensamentos arrogantes, pensamentos muitas vezes que estão completamente desalinhados com a palavra de Deus, pensamentos de amargura, de ódio, de rancor. O Senhor quer levar tudo isso embora, limpar tudo isso das nossas vidas. Mas nós precisamos deixar o Senhor fazer isso, amados. Precisamos viver de uma forma intencional. Sabe, quando eu falo intencional, faça de propósito. Não espere ter vontade. Hoje eu não tenho vontade de ler a Bíblia, então não vou ler. Não, leia mesmo sem ter vontade, mesmo sem sentir o desejo de ler. Leia. Hoje eu não quero ouvir a palavra de Deus, não. Hoje eu não ouvi devocional nenhum. Ouça mesmo sem ter vontade. Amados, a palavra de Deus é viva, é poderosa, ela vai agindo em nós. É essa palavra que vai nos capacitando, que vai nos curando, que vai nos limpando, que vai nos fazendo viver de uma forma saudável. Amados, a nossa mente tem um papel extremamente importante na nossa caminhada cristã. E se nós não rendermos a nossa mente para a liderança do Espírito Santo, o diabo rouba ela. Porque o Espírito Santo, ele pede licença. Ele não vem roubando, matando, destruindo como o nosso inimigo. Agora, o diabo não. Ele não pede licença para entrar na tua mente. Ele fica lançando setas, uma atrás da outra. E nós precisamos o quê?
rebater todas essas setas com o escudo da fé na verdade de Deus. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 fala que o escudo da fé, ele é capaz de apagar todas as setas inflamadas do maligno. Agora, se nós não levantamos o escudo de fé, como que nós vamos apagar os dardos inflamados? Não vamos. Aí esses dardos vêm, adentram a nossa mente e o inimigo vai ganhando espaço na nossa mente, com mentiras, com pensamentos enganosos. É sempre pensamentos de acusação, de condenação, pensamentos de imoralidade, pensamentos carnais. Se você ler lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne, os pensamentos do inimigo, eles vão agir daquele jeito ali. Pensamentos carnais, que estão ligados a todo tipo de inveja, de ruína, de destruição. E nós precisamos o quê? Deixar a palavra de Deus renovar a nossa mente, para que nós possamos levar uma vida satisfatória, de alegria, de paz. Sabe, amados, o verdadeiro descanso, a verdadeira paz está em Cristo Jesus. E nós precisamos nos alimentar com isso. Esse mundo não tem paz para nós. Esse mundo não tem o verdadeiro descanso para nós. Mas a palavra de Deus tem. Cristo Jesus tem, o Verbo que se fez carne tem. O Senhor tem esse descanso. Então, meu encorajamento, o encorajamento de Deus para nós hoje, o meu encorajamento para você, e o encorajamento de Deus para nós hoje é que nós possamos viver de forma intencional, nos alimentando com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando quando a nossa mente estiver ali confusa, perturbada, triste, que nós possamos orar, levar tudo isso em oração a Deus e nos encher com as verdades do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça, nos capacite, nos ajude, e o Senhor faz isso, amados. Isso é o que o Senhor mais deseja, que nós possamos viver essa vida gloriosa, colocando em prática a vida que o Senhor conquistou para nós. Que eu e você possamos viver assim, amados, entendendo a importância da nossa mente e não negligenciando mais. Nós podemos, quando você começar a pensar e vir um monte de pensamento negativo, ruim, você para o pensamento. Sabe, o problema é que muitas vezes nós alimentamos, mas nós precisamos, ei, esse pensamento não vem de Deus. Eu não vou ficar pensando nisso daqui. Essa não é a verdade de Deus para mim. Esse não é um pensamento que está alinhado com a palavra de Deus. Sai daqui em nome de Jesus. Senhor, me ajuda. Põe um louvor, medita numa palavra. Por isso que é importante a gente meditar na palavra todos os dias, amados. Eu gosto de estabelecer um texto para mim do dia, para eu ficar meditando naquele texto, que seja um versículo. Por quê? Porque durante o dia vem algum pensamento ruim, alguma coisa que tenta invadir a minha mente e ficar ali tentando me colocar para baixo ou tentando me deixar ansiosa, preocupada. Ei, o Senhor é comigo. Eu não vou ficar pensando nisso daí, não. É importante, por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, amados. E se nós lermos e meditarmos na palavra de Deus todos os dias, nós sempre vamos ter, não precisa decorar. Tem gente que diz, irmã Catiane, mas eu não consigo decorar o texto bíblico. Não precisa decorar. Pega o princípio do texto bíblico. Olha o que nós lemos aqui em Provérbios, que a palavra de Deus é vida para nós e cura para todo o nosso ser. Você não precisa decorar palavra por palavra, mas se vem um pensamento ruim, você para aquele pensamento. Não, eu não vou ficar pensando nisso. Eu vou pensar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida para mim e ela é saúde, cura para todo o meu ser. É assim, amados, nós vamos trocando os pensamentos ruins pelos bons pensamentos das verdades de Deus para nós. Você começa a se sentir acusado, começa a se sentir condenado. Não vou ficar pensando assim. O Senhor Jesus já fez uma obra completa na cruz do Calvário, já me salvou, já me redimiu, já perdoou os meus pecados, já me justificou. Eu sou a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. E eu vou viver assim, como justo que eu sou, por causa de Cristo Jesus. Que eu e você, amados, possamos ser assim, intencionais na nossa vida. Em nome de Jesus. É assim que nós vamos trilhando um caminho de bem-aventurança. É assim que nós vamos trilhando um caminho saudável, em paz, em descanso. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor nos guia a pastos verdejantes. O Senhor é aquele que nos conduz para uma vida tranquila,
Ah, Pai, que eu e os meus irmãos possamos entender isso. O Senhor não quer que nós tenhamos uma mente completamente ansiosa, preocupada, deprimida, triste. Não. O Senhor quer que nós tenhamos uma mente saudável, uma mente que está cheia, plena dos pensamentos da verdade do Senhor, da tua palavra. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude. Espírito Santo, nos ajuda a manter uma vida de estudo da palavra, meditação na palavra, uma vida de oração. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos ser conduzidos por Ti, Espírito Santo. Nós queremos viver por meio do Senhor. Queremos que os pensamentos, os nossos pensamentos, estejam alinhados com os Seus pensamentos. Ah, Senhor, nos ajuda a combater aqueles pensamentos ruins que vêm na nossa mente, as setas malignas, que pela fé nós possamos levantar mesmo o escudo da fé na suficiência da palavra de Deus e vencer todas essas setas inflamadas que o inimigo tenta mandar contra nós para invadir os nossos pensamentos, para nos abater, para nos deixar preocupados, ansiosos. Pai, nós queremos viver em completa confiança no Senhor e sabemos que a nossa mente, os nossos pensamentos têm um papel extremamente importante nisso. Então, nos ajuda, Senhor, a subjugarmos, a submetermos a nossa mente e os nossos pensamentos ao Senhor, à liderança e ao governo do Teu Espírito. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.